Aleluia. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Deus tem um maná fresco para nós. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Tem uma palavra, irmãos, que desde o meu começo de vida com o Senhor é uma palavra que me persegue. Amém. Você já deve ter me ouvido falar e pregar a respeito dela, mas hoje eu vou pregar de novo. Amém. Porque sabe, amados, nós precisamos ter a consciência de que fomos chamados para o sucesso. Amém? Essa consciência, ela precisa chegar e estar enraizada em você. Deus, mais do que nunca, Ele tem trazido isso ao meu coração de uma forma muito forte, de uma forma muito poderosa. Você vai ver todos os momentos em que Deus chamou grandes homens de Deus na Bíblia, ou mesmo homens ou mulheres que não tinham tão grandes chamados, mas que atentaram para as instruções de Deus, que atentaram para a voz de Deus, que atentaram para os seus ensinamentos. Eles prosperaram, eles foram bem-sucedidos. E sabe, irmãos, eu comecei a pular ali, me regozijar, quando Rafael, cantando um dos louvores aqui, muito guiado pelo Espírito, ele falou aquela passagem onde Jesus estava diante do primeiro acontecimento, né, do primeiro sinal que ele viria a realizar, que seria o momento em que ele transformaria a água em vinho. É interessante que Maria, quando foi indagada acerca daquela situação, ela apontou para Jesus e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Sabe, amados, nas instruções de Jesus existe um potencial, um grande potencial para milagres. Amém? Quando nós atentamos para as instruções, quando nós atentamos para os seus ensinamentos, coisas se manifestam ao nosso favor. Amém? Aleluia. E o Senhor trouxe para mim esse tema para essa noite. E o tema é: sucesso é para mim. Você pode dizer isso comigo? Sucesso é para mim. Você ainda não está comigo. Diga comigo assim: sucesso é para mim. Aleluia. Você tem consciência de que você foi chamado para o sucesso? Aleluia. Sucesso, amados, é em todas as áreas. Amém? Deus, amados, pela sua palavra maravilhosa, a Bíblia diz que Ele nos conduz em triunfo. Amém? Ele chamou você para triunfar diante de qualquer situação que possa levantar na sua vida. A Bíblia diz, amados, em todo momento que Deus falou a respeito de ser bem sucedido, em todo momento que Deus falou a respeito de ter sucesso no caminho por onde vai trilhar, antes disso Deus falou a respeito de uma instrução. Antes disso Deus disse para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, que se ela atentasse para a lei de Deus, para a palavra de Deus, ela seria bem sucedida. Sabe, irmãos, Deus tem sucesso para você. Independente de qual seja o segmento nessa noite que você esteja inserido, independente de qual seja o seu estilo de vida nessa noite, independente de onde você trabalha, se você é branco, se você é preto, se você é grande, se você é pequeno, amém? Se você é homem, se você é mulher, se você é homem, independente, amado, de quem você seja nessa noite, saiba que Deus projetou, Ele já programou você para o sucesso, amém? Aleluia. Mas, amados, do mesmo jeito que homens não começaram de cima, mas começaram através de um caminho que os levou a chegar naquele ponto, naquele topo, Deus chamou você para trilhar um caminho. É por isso que Ele mesmo, na Nova Aliança, Ele se intitulou como o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, amados, o caminho de Jesus é um caminho sobremodo excelente. O caminho que você trilha em Jesus é um caminho que muitas vezes Ele mesmo disse: você vai passar por adversidades, por situações, mas elas não vão vencer você, elas não vão derrubar você, elas não vão destruir você. Sabe por quê? Porque quem está em você é maior. Amém? Diga assim comigo: maior é o que está em mim. Aleluia. Sabe, irmãos, quando o povo da antiga aliança, eles andavam peregrinos na terra, eles andavam, e quando eles estavam com Deus, amados, nações corriam da presença deles. Outras que decidiam enfrentá-los, elas experimentavam a derrota, simplesmente por causa da presença divina, simplesmente por causa da instrução divina. A instrução divina, ela vai conduzir você por caminhos de milagres, amém? A instrução divina, ela vai levar você por lugares altos, irmãos, aleluia. Sabe, amados, eu amo essa palavra, porque essa palavra, ela me faz me enxergar do jeito que Deus me fez, como Ele quer que eu ande. Você crê nisso? Amém? Deus não quer que você ande em fracasso. Deus não quer que você ande cabisbaixo. Deus não quer que você seja um homem ou uma mulher cheia de desilusões. Não, pelo contrário. Deus chama você nessa noite para desfrutar de um tempo na presença dEle.
Um tempo onde você vai chegar em lugares onde coisas vão começar a acontecer. Amados, existe um lugar em Deus onde coisas acontecem. E esse lugar é o lugar da obediência. Esse lugar é o lugar onde você se rende às instruções de Deus. Esse lugar é o lugar onde você se debruça para receber as orientações do Senhor. É por isso, amados, que existe um homem na Bíblia chamado Salomão. A palavra de Deus diz, amado, Salomão, quando levantou uma grande oferta ao Senhor, que Deus apareceu para ele e disse: Salomão, pede o que tu quiseres. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Ele entendia, amado, que para colocar em prática as instruções de Deus era necessário sabedoria divina. Tiago entendeu, sabe, amados, na carta de Tiago, quando o escritor escreve a carta de Tiago, ele fala que aquele que é falta de sabedoria peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Deus está pronto, irmão, para derramar sabedoria em você. Deus está pronto para te encher de sabedoria. Deus está pronto, amado, para fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Sabe de quem é que depende? Diga, de mim. Aleluia. De mim. Amém, amados? Nós vamos nessa noite para uma história. Já preguei sobre esse homem. Vou pregar sobre ele de novo nessa noite. Sobre um homem chamado Josué. Você já ouviu falar de Josué? Você se identifica com Josué? Eita, diminuiu. Eu me identifico com Josué. Amém? Sabe por quê? Porque Josué, ele cuidou para atentar para a lei divina. Ele cuidou para atentar para as instruções de Deus. Ele cuidou para perseverar em cima daquilo que Deus disse ao seu respeito. Sabe, irmãos, nessa noite existem muitos Josués aqui. Amém? Muitos homens e mulheres de Deus que têm um potencial divino gigantesco, mas que por um motivo ou por outro não sabem, ou ainda não descobriram o propósito pelo qual foram chamados. Mas você precisa ter consciência de uma coisa, de que Deus chamou você para coisas grandes, irmãos. Aleluia! Ainda que você não seja um homem ou uma mulher de Deus que foi chamado para estar aqui no púlpito, nem todos têm um chamado para o púlpito, nem todos têm o dom de pregar a palavra, mas todos foram chamados para serem cooperadores da obra de Deus. Todos foram chamados para compartilhar do dom divino. Aleluia! Deus não chamou você simplesmente para estar no banco. Não, Deus ungiu você. Ele capacitou você para ser uma mulher e um homem de sucesso, irmão. Aleluia! Mas essa consciência, ela precisa chegar até você. Pastor, você está pregando uma palavra de autoafirmação? Não, mas eu estou pregando uma palavra que vai mudar a sua vida, irmão. Aleluia! Sabe, irmãos, você vai olhar para Jesus e você vai ver que Jesus, desde o começo, sabe, diz Lucas capítulo 2, que ele crescia e se fortalecia em Deus. Ele se tornou grande não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Não era simplesmente porque ele era o Messias, mas era porque ele era filho. Era porque ele carregava a unção. Aleluia, você é filho, você carrega a unção, você carrega o poder de Deus dentro de você, irmão. Aleluia! Sabe, amados, o povo da antiga aliança, eles não desfrutaram do que nós desfrutamos hoje. Hoje você possui Deus dentro de você. Sabe o que é isso, irmão? Para onde você vai, Deus vai junto. Para onde você vai, a presença vai também. Para onde você vai, o poder vai também. Aleluia! Nós gostamos de ouvir aquelas histórias da antiga aliança, né? Que homens colocaram um cajado na água e a água se abriu. Gostamos de ouvir aquela história em que alguém colocou o pé na água e a água se abriu. Gostamos de ouvir aquelas histórias, eu estou estudando muito sobre isso também, sobre ressuscitar mortos. Você vai ver na livro de Eliseu, lá em 1 Reis, no capítulo 7. A Bíblia diz, amados, tanto Elias quanto Eliseu foram homens de milagres. Foram homens que não duvidaram da unção, não duvidaram da palavra, mas foram ousados para cumprir cada qual o seu chamado. Você vai ver lá na Nova Aliança, Jesus se levantando, amados, com uma unção poderosa, ressuscitando mortos, irmãos. Você vai ver no momento em que a filha de Jairo chega diante de Jesus. Jesus estava ali, Jairo encontrou em Jesus a solução para a cura da sua filha. Quando ele se achega a Jesus, a Bíblia diz que ele fala com Jesus, diz que a filha dele estava doente. Jesus disse que iria curá-la. Naquele inteirinho, chega uma mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus, demora um pouco de tempo ali. Mas quando Jesus resolve ir para a casa de Jairo, a Bíblia diz que chegam algumas pessoas da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu.
Jesus olha para aquela situação e olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Sabe, mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não vão temer. Aleluia! Que não vão ter medo da dificuldade, que não vão ter medo do problema, que não vão ter medo se alguma coisa se levantar para querer derrubar. Mas vão crer somente e vão agir à altura daquilo que crê, irmão. Sabe, mas eu consigo, ontem eu estava conversando com o Carlos aqui, ali no final da igreja ali, e a gente estava se debruçando nesse assunto. E a gente começou a pensar, amados, sabe, não era uma notícia qualquer que chegou para Jairo. Jairo recebeu uma notícia de que a filha dele estava morta. É uma notícia que abala qualquer pessoa, irmão. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Ele poderia ter olhado de volta e dizer: Jesus, minha filha morreu, como é que você diz isso para mim? Mas, amado, todos aqueles que confiam na instrução de Jesus, todos aqueles que confiam na sua palavra, todos aqueles que confiam na sua voz, não temem, irmão, não retrocedem, não desistem, mas avançam, irmãos. Aleluia! Deus não chamou você para desistir, Deus chamou você para avançar. Diga: eu sou um homem ou uma mulher de sucesso. De novo: eu sou um homem de sucesso. Eu não vou retroceder. Aleluia! E sabe, amados, depois disso, a palavra de Deus fala, quantos conhecem, já ouviu falar de um homem na Bíblia chamado Pedro? Quantos concordam comigo que Pedro errou muito com Jesus? Na verdade, Pedro errou um bocado, irmão. Pedro errou que só, como diz o alagoano, né? Mas a Bíblia diz, amados, que lá em Atos, assim que inicia a caminhada cristã depois de Jesus, Pedro se depara com uma situação. Uma menina chamada Tabita, a Bíblia diz, amado, que ela veio a morrer. Quem é que foi chamado para resolver o pepino? Pedro. E aí? Oh, aleluia! Não sei se você já esteve junto de um morto, irmão. Mas o morto não tem vida, irmão. Caramba, vai pegar sobre aqui outra palavra, mas está vindo essa, tem que falar essa. Sabe, mas você precisa entender que ainda que existam coisas mortas ao seu lado, por uma palavra que sai da sua boca, elas vão reviver, irmão. Oh, aleluia! Pedro se aproxima da menina, irmão. Manda que todos saiam da casa. Sabe, amados, tem momentos em que você precisa dispensar a incredulidade, irmão. Aleluia! E a Bíblia diz, amado, que ele diz a menina para ela se levantar, ela se levanta e torna a viver. Jesus também estava diante de uma situação de um homem que ele amava demais, chamado Lázaro. Lá em João no capítulo 11. A Bíblia fala, amado, que Jesus, sendo abordado por Marta e por Maria, ambas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz, amado, que Jesus não se deixou levar por aquelas palavras. Mas ele declarou uma coisa que eu segurei para mim. Ele olhou para ela e disse: ele há de ressurgir. Irmão, existem coisas na sua vida que você precisa declarar que vai ressuscitar, que vai ressurgir, que vai tornar a viver. Aleluia! E a Bíblia diz, amado, que quando ele vai lá, tinha uma pedra diante do sepulcro. E ele diz: removam a pedra, e a pedra foi removida. E quando ele diz para remover a pedra, alguém se levanta. A irmã do morto diz: olha, Jesus, o morto já está fedendo, porque já é de 4 dias. Sabe, amados, existem coisas na nossa vida que muitas vezes, por ter passado já algum tempo, a gente já se condicionou a elas. A gente já deixou que o fedor dominasse. Oh, aleluia! Mas Deus quer fazer uma limpeza santa nessa noite, irmão. Aleluia! Sabe, amado, Jesus não se deixou dominar pela palavra de pessoas que estavam ao redor dele. E a Bíblia é enfática em dizer que Jesus amava aquele povo. Mas Jesus, ouvindo isso, depois de um pouco de tempo, ele disse: Lázaro, vem para fora. Sabe o que aconteceu? O morto ressuscitou. Aleluia! Lá em Lucas, no capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus estava chegando a determinada cidade chamada Naim. E a Bíblia diz, amado, que com ele ia uma grande multidão.
Isso é uma prova, amado, de que muitos milagres serão feitos diante do público. Ia com ele uma grande multidão, ia saindo de dentro da cidade um funeral. Pastor, por que você está falando tanto nisso? Você vai entender por quê. E a Bíblia diz, amado, que Jesus, vendo aquela mulher que havia perdido o seu único filho. Entenda, era uma mulher, era viúva, só tinha um filho e o filho ainda acabava de morrer. Que desgraça na vida daquela mulher. A Bíblia mostra, amado, que Jesus foi movido de uma compaixão. Aleluia. Ele olha para a mulher e diz, não chore. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele toca no caixão e diz para o defunto. Quem já ouviu algum defunto ouvir alguma coisa? Ei, rapaz, levanta aí. E a Bíblia diz que o defunto levantou e ele pegou o garoto e entregou a sua mãe. Irmão, nós somos a geração que vamos ser chamados, amado, que vamos ser levantados para fazer coisas que o mundo não acredita que a gente vai fazer. Oh, aleluia! Porque, irmão, não sei se você já percebeu, mas você tocar no morto e dizer, levanta aí, é loucura, irmão. Quem está rindo é porque está recebendo ali, ó. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem crê na palavra é ousado. Aleluia. Aquele que confia em Deus é ousado, irmão. Aleluia. A Bíblia nos chama, amados, para sermos ousados como um leão. Aleluia. Sabe, amados, diante do perigo, diante da dificuldade, diante da adversidade, Deus nos chamou para triunfar sobre ela. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Josué no capítulo 1. Aleluia. Eu tenho que ser rápido hoje. Aleluia. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 5. Se você depois quiser ler do versículo 1 até o versículo 5, Deus só traz para Josué promessas e encorajamento. Sabe, amados, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que o que Deus mais deixou para mim e para você foi promessa. Amém? Agora, Deus não é como um político fajuto. Deus não é como um político que promete um monte de coisa e quando ganha não faz nada do que prometeu. Não, amados. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Amém, amados? Aleluia. Sabe que tem muita promessa para você na Bíblia? Aleluia. Tem muita coisa, irmão, que você precisa entender, que você precisa receber pelo Espírito. Amém? No versículo 5, Josué capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga assim comigo, bem sucedido. Amém? Pastor, por que eu só prego assim, pastor, ser bem sucedido sobre sucesso? Porque, amados, Deus não chamou nenhum dos seus filhos para a derrota. Diga comigo assim, Deus não me chamou para ser um derrotado. Quando você olha aqui, amados, Deus falando com Josué, Deus fala a respeito de duas palavras. Ele diz, ser forte e corajoso. Não é isso que ele fala aí no versículo 6? Tanto no versículo 6, quanto no versículo 7, Deus fala a Josué, ser forte e muito corajoso. A palavra forte no original é ser firme, é ser perseverante. E aí eu me lembro mais de uma palavra que o próprio Paulo escreveu, que a Bíblia diz assim, ó, lá em Tiago, assim, ó, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Amados, Deus tem promessa de sucesso para cada um de nós.
Deus tem promessa de que o que você tentar fazer debaixo de uma instrução divina, você vai ser bem sucedido. Aleluia. Algumas pessoas têm uma aversão a ouvir uma palavra como essa, quando se fala a respeito de ser bem sucedido. Mas a verdade, amados, é que ninguém gosta do fracasso. Ninguém gosta de ser um derrotado. Pelo contrário, todos nós, ainda que de uma forma ou de outra, não gostemos de ouvir tão abertamente acerca do sucesso, todos nós almejamos o bom êxito na vida em todas as áreas. Não é verdade? Não é verdade? Amém. Mas sabe, amados, Deus, em todo tempo, Ele nos mostrou o caminho das pedras. Em todo tempo, Deus nos mostrou o caminho pelo qual nós precisamos trilhar para que as portas se abram. Você entende? Uma vez Jorge, esposo de Eduardo, baterista, homem de Deus, homem poderoso, estava aqui nesse púlpito pregando. E ele disse uma coisa que eu agarrei para mim. Quem estava naquele dia pode até ter passado despercebido. Ele disse uma coisa, irmão, que ficou firmada no meu espírito, no meu coração. Ele disse: andar em fé é você andar numa condição tal que mesmo que você esteja numa situação em que não exista um chão, por fé, quando você dá a passada, Deus manifesta o chão. Você entende isso? Amados, Deus vai te fazer andar no sobrenatural. Deus vai te fazer andar numa situação onde mesmo que as coisas aparentemente estão convergindo contra você, porque você tem aliança, porque você tem a palavra, porque você está atentando para a instrução, você vai prosperar, você vai avançar, você vai ser um sucesso. Você entende isso? Sabe, amado, Josué não estava diante de um problema pequeno. Josué não estava diante de uma situação fácil de resolver. Josué estava com uma incumbência de praticamente terminar o trabalho que outro homem já havia começado. A Bíblia diz, amado, que aqui, logo no versículo 1, a Bíblia diz que Moisés morreu. Josué era um servidor de Moisés, mas Josué até então nunca havia estado no cargo de Moisés. Para ele era tudo muito novo. Mas Deus dá uma instrução para ele. Mesmo sem ele saber muito o que ele iria fazer, Deus diz para ele: atente para as minhas instruções. Sabe, irmãos, ainda que você não saiba o que você vai fazer amanhã para resolver esse problema, Deus diz para você: atente para as minhas instruções. Atente para a minha voz. Salmo capítulo 1 diz uma coisa interessante assim: ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes você não vai saber o que fazer, muitas vezes você não vai saber nem como agir. Mas, irmão, a palavra de Deus diz uma coisa para você: se você ficar firmado e plantado nessa palavra, as instruções vão chegar, os direcionamentos vão chegar. Se você permanece plantado, amados, nesse Deus maravilhoso, nessa palavra maravilhosa, o seu caminho vai ser um caminho de sucesso, vai ser um caminho bem sucedido. O que você tentar fazer, Deus vai estar com você. Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é com você, quem pode te resistir? Poucas pessoas disseram ninguém, quer dizer que as outras acham que alguma coisa pode lhe acontecer. Se Deus é com você, quem poderá te resistir? Quem poderá ir contra você? Quem poderá derrubar você? Quem, irmão? Quem? Me diga. Aleluia. Diga: ninguém. Oh, agora sim. Aleluia. Amados, Deus está nos colocando, amados, em grandes patamares. Você crê nisso? Eu não estou falando somente como igreja local. Eu estou falando na sua vida pessoal. Aleluia. Eu estou diante de homens e mulheres que, ainda que estejam experimentando a beira da falência, Deus está tirando você disso nessa noite, irmão. Aleluia. Se você está com as finanças que não vão boas, Deus está querendo resgatar você nessa noite. Aleluia. Se você, amado, chega em casa e vê um mundaréu de conta, situações que querem destruir você, querem detonar você, Deus diz para você nessa noite: atente para as minhas instruções.
Aleluia. Eu não tenho derrota para você. Dinho, Deus não tem derrota para você, Dinho. Deus não tem fracasso para você. Deus tem sucesso. Deus tem avanço. Deus tem progresso. Deus tem melhoria para você, meu irmão. Aleluia. Crê tão somente. Fica firme na palavra. Atenta para a instrução. E Deus vai mover as águas ao seu favor. Aleluia. Sabe, irmãos? Sabe o que é que o crente precisa não fazer? Desistir. Hebreus capítulo 11, versículo 38 diz que Deus não tem prazer naquele que desiste. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Muita gente, mas está deixando de vir para a igreja porque está passando uma fase difícil. Não quero ir para a igreja porque eu estou por baixo. Não, meu irmão, você vem para a igreja porque está por baixo mesmo. Porque aqui você recebe uma palavra que vai fazer você ficar por cima, irmão. Aleluia. Aqui você recebe a palavra que vai levantar você. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, quando Deus fala conosco, nós precisamos entender que Ele é poderoso para fazer. Aqui existia uma situação, amados, em que Deus havia prometido uma terra. Josué foi o homem levantado por Deus para levar uma nação para conquistar aquela terra, para desfrutar do que aquela terra possuía. Sabe por quê? Porque ele cria. Diga comigo assim, porque ele cria. Aleluia. Um pouco antes, quando Moisés envia alguns espias para espionar a terra. Sabe, amado, Josué, quando ele volta com um bom relatório. Ele volta totalmente cheio de confiança e convicção de que Deus é poderoso para colocá-los lá. Aleluia. Sabe, amados, você vai observar também a vida de um homem chamado Davi. Davi, irmãos, existia diante dele uma grande afronta. Um gigante afrontava todo o povo de Israel. Davi olha para aquele gigante e diz: quem é esse incircunciso? Isso me mostra que Davi tinha consciência da aliança a qual fazia parte. Sabe, irmãos, quem tem consciência da aliança que faz parte, não desiste para um gigante. Não para diante de uma situação. Aleluia. Sabe, irmão, não sei qual é o seu problema nessa noite, mas eu venho dizer para você que as instruções divinas são a solução para a sua vida. Está aqui diante de você um homem que já passou por muita coisa. Pastor, eu sou muito novo, só não entendo muita coisa. Irmão, eu entendo. Já vivi muita coisa, já aconselhei muita gente. Já vi muitas pessoas, amados, que ao longo da trajetória atentaram para o conselho, atentaram para a instrução, saíram do problema e transformaram totalmente a sua vida. Pessoas que estavam à beira da morte, porque simplesmente atentaram para um conselho, atentaram para uma instrução, elas prosperaram. Mas também já havia, amado, muitas outras, que ia uma vez, que ia outra vez, que ia a terceira vez, ia a quarta vez, dava as mesmas instruções, e nada acontecia. E eu algumas vezes me perguntei: mas Senhor, será que essas instruções estão erradas? Eu ensinei o que estava na sua palavra, Senhor. Mas sabe, amados, uma diferença entre aquele que prosperou e aquele que ficou, é porque o que prosperou colocou as instruções em prática. É porque o que prosperou deu atenção à palavra. É porque o que prosperou, mas deixou o seu caminho de lado e pegou a solução divina, pegou o caminho divino, irmão. Aleluia, Deus tem conserto para a vida de qualquer pessoa nessa noite. Se você está aqui, está com a vida destruída, casamento destruído. Se você está aqui, está com o seu negócio destruído. Se você está aqui, o seu relatório é de que nada acontece na sua vida. Eu vou dizer para você que com Jesus as coisas vão começar a acontecer. Aí você pode dizer: mas pastor, já tenho Jesus. Eu vou dizer para você, você precisa atentar mais para as instruções dele. Aleluia. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você. Já fiquei devendo muito lá fora. Mas nós tínhamos, não sei porque eu estou falando isso, mas nós tínhamos comércio. Nós ficamos devendo mais de 100 mil reais no ano de 2008 para 2009. Aleluia. Mas sabe, amados, eu no começo, eu fiquei maluco com aquela situação, porque eu nunca gostei de ficar devendo nada a ninguém. Mas uma coisa, eu me levantei para fazer. Eu fiquei doido. Eu comecei a declarar a palavra, irmão, de uma forma que eu contemplei as coisas acontecendo.
Eu já disse, mas alguém vai ser alcançado por isso, vou dizer de novo. Eu chegava no meu quarto toda meio-dia, eu colocava todas as contas na janela lá, e eu colocava lá. E aquilo tinha uma voz para mim. Aquilo tinha uma voz para mim, dizia para mim que eu não era capaz de solucionar aquele problema. Aquilo tinha uma voz para mim, dizia para mim que eu não tinha condições de sanar aquele débito. Mas aquilo dizia uma coisa e eu dizia outra. Eu olhava para aquela situação e dizia, já estão pagas, já estão quitados em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, dinheiro chegando. É loucura, irmão. Certa vez minha esposa entrou no quarto e ela viu aquela situação. Oh, aleluia. Sabe, irmão, é muito melhor ser maluco com Deus e ver os milagres acontecendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Do que ser considerado normal para o mundo e viver numa vida normal. Irmão, Deus não chamou você para viver uma vida normal, não, irmão. Oh, aleluia. Eu estava semana passada, quarta-feira fez uma semana. Uma tia minha faleceu, eu amava demais aquela mulher. E sabe, irmão, veio aquela palavra de novo para orar para ela ressuscitar, já a quarta vez. Veio aquela palavra, aquela convicção. E eu comecei a comer os versículos, a orar em línguas e tal. E aí quando foi um dia, algumas situações se levantaram para eu não trazer a palavra. Mas quando a pessoa que foi levantada para trazer antes de mim terminou, eu disse, eu quero uma oportunidade. Ó, aleluia. Irmão, Deus só quer uma oportunidade. Você só precisa de uma oportunidade, irmão. Oh, aleluia. E sabe, mas eu comecei a pregar. E eu olhava para aquela mulher ali e eu dizia, vai levantar. Era minha tia. Eu não estava faltando com respeito, não era minha tia. E ainda que não fosse, irmão. Aleluia, eu comecei a pregar. E o povo estava chorando, começou a olhar para mim assim. E o povo começou a ficar assim. E sabe que eu não fiquei com medo? Eu toquei na mão da defunta e disse, Ericleide, em nome de Jesus, levante-se. Eu acho que o povo que estava lá ao redor pensaram assim, se essa mulher se levantar, eu vou dar uma carreira daqui. Oh, aleluia. Mas irmão, deixa eu dizer o que é para você. Alguns poderiam ter pensado que esse pastor era um maluco. Mas eu vou ver. Não aconteceu dessa vez, mas eu vou ver. Aleluia. Saiba de uma coisa, irmão. A partir de hoje, a partir daquele dia, todo velório que eu for, que eu perceber no Espírito que é para orar, para ressuscitar, eu vou orar. Amém? Gera expectativa, irmão. Deus falou comigo isso, para eu começar a pregar isso na igreja, para quando você estiver lá, você ficar cheio de expectativa. Eita Jesus, é hoje que vai acontecer. Oh, aleluia! Aleluia! Aí levantou uma irmã esses dias, que me ouviu pregar na terça-feira agora, e ela disse assim, pastor, eu disse, pois não, irmão. Pastorzão, que eu para o senhor, eu sei que vai acontecer isso. Eu disse, é verdade, irmão, vai acontecer. Ela disse, eu só espero que não seja comigo, pastor. Tá com medo de morrer, irmão? Aleluia! Aleluia, irmão, Deus está levantando uma geração de loucos para Jesus. Amém? Porque a sabedoria divina, amados, é loucura para o homem lá de fora. Você crê nisso? Amém? Vamos tentar terminar aqui. Amém? A Bíblia diz, versículo 6... Deus fala com Josué, ser forte e corajoso. A palavra forte, amados, também significa ser firme, ser perseverante. A palavra corajoso, ela significa ser ousado. E aí eu comecei a lembrar de uma palavra na Nova Aliança, que diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Deus nos chamou para andar no poder. Amém? Diga assim comigo, Deus me chamou para andar no poder. Aleluia. Convicção chegando disso, irmão. Convicção chegando. Convicção chegando. Irmão, quando você estiver inundado por essa convicção, você vai orar pelo defunto, ele vai ressuscitar. Amém. Sabe o que eu percebi? Em todo momento que pessoas oraram por defuntos na Bíblia, elas creram tão somente. Creram tão somente. Creram tão somente. Creram tão somente. Irmão, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida, sabe o que precisa? Crer tão somente. E andar à altura daquele que crê. Porque o crente que crê é ousado, irmão. Crente que crê é ousado. Amém?
Aleluia. E ele diz aqui, ó, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Até aqui foi só promessa e encorajamento. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo está escrito nessa lei, que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Diga comigo assim, bem sucedido. Sabe o que é ser bem sucedido? É ser um sucesso. Amém? Bem sucedido, amados, quer dizer que você vai encontrar o êxito. Quer dizer que o seu caminho vai ser um excelente caminho. Vai ser próspero naquele que você realizar. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, viu? Todo culto estou dizendo isso, eu vou dizer logo antes que eu esqueça. Próximo culto, chegue cedo, você não vai ficar em pé. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Deus está levantando, irmão, uma geração. Deus está levantando um povo poderoso e você faz parte disso, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, ó. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Sabe, irmãos? Deus falou com Josué que ele seria bem sucedido onde quer que ele andasse. Não é porque você está no Brasil, não é porque você está em Alagoas, não é porque você está em Maceió, que as coisas não vão fluir para você. Por quê? Consciência de que aonde você estiver, vai ser bem sucedido. Onde você estiver, vai ser um sucesso. Diga assim, sucesso é para mim. Sucesso é para mim. Aleluia. Irmão, tem uma hora que essa ficha cai. E quando essa ficha cair, o povo vai começar a correr aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Deus chamou você para o sucesso. E ele continua aqui, ó. Aleluia. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe, amados, quando Deus fala a respeito de Josué, porque ele atentou para a instrução, ele vai fazer prosperar o caminho. Quando ele diz assim, então farás prosperar o caminho, isso é sinal de algo crescente. Isso é sinal de algo que vai avançar. Entenda, se você vai fazer prosperar o seu caminho, é porque aqui é uma condição, mas aqui é mais próspero. E aí você vai andando. Cada passo que você vai dando, cada passo que vai dando, vai sendo mais próspero. Então farás prosperar o teu caminho, farás prosperar o teu caminho, 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 irmão. Aleluia. Aí ele diz, então, e aí? O que é que vai acontecer? Serás bem sucedido. Oh, aleluia. Sabe o que acontece? Cada vez que você dá um passo debaixo de uma instrução divina, seu caminho vai prosperar e vai encontrar sucesso. Seu caminho vai prosperar e vai encontrar sucesso. Seu caminho vai prosperar e vai ser bem sucedido. Onde quer que você esteja, o que quer que você tente fazer, você vai ser bem sucedido. Sabe o que é isso, amados? Consciência de que é chamado por Deus. Consciência de que é filho de Deus. Consciência, amados, de que a palavra, ela opera ao seu favor. Aleluia. Sabe, mas quem tem consciência de que é bem sucedido, não desiste diante das ameaças. Aleluia, você vai ver lá, quando Pedro, estou finalizando já, essa é a última palavra que eu vou dizer. Quando Pedro, irmão, diante de uma situação, ele estava preso, foi chicoteado. Aleluia, ameaçaram Pedro. E disseram para ele, olha rapaz, não pregue mais essa palavra aí não. Não pregue mais nesse nome não. Quando ele chega, amados, diante das pessoas que estavam orando por ele, grande movear naquele lugar, o lugar treme, irmão. Aleluia, o poder de Deus naquele lugar. Sabe o que eles oram? Senhor, nos dá ousadia e intrepidez para anunciar a sua palavra. Oh, aleluia. Aleluia. Ser forte e corajoso. A palavra corajoso também quer dizer ser ousado, ser intrépido. Irmão, Deus está levantando você como um homem ou mulher intrépida, irmão. Aleluia. Deus está levantando você como um homem ou mulher que não vai temer a má notícia, que não vai desistir diante da dificuldade, que não vai parar porque parece que o problema é grande, irmão, mas que vai avançar. Oh, aleluia.
Jesus, amados, ele entendia isso de uma tal forma, que ele disse, se você disser a este monte, ergue-te daí, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, o que você disser vai acontecer. Pastor, eu tenho que fazer muita coisa, pastor, eu tenho que fazer a minha fé crescer. Irmão, ele disse, se você tiver fé como um grão de mostarda. Sabe o que é um grão de mostarda? Um grão de mostarda é um grão de mostarda, irmão. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Romanos, irmão, que ele já repartiu a medida de fé para cada um de nós. Você já tem a medida de fé para manifestar os milagres, irmão. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, amados, o que é que nós precisamos? Sermos ousados, sermos intrépidos, irmão. Aleluia! Eu fiquei imaginando esses dias, depois que eu saí de lá, disseram até que um ex-governador estava lá no enterro dela e ouviu quando eu falei aquelas coisas. E eu imagino, mas na mente de um homem culto, um homem que muitas vezes se estriba no próprio entendimento, pensou consigo mesmo, aquilo é um louco. Oh, aleluia. Ele vai ver, amados, o louco daqui a alguns dias levantando defunto por aí. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, amados, eu tenho orado aqui à tarde algumas vezes e tem me vindo uma vontade de ir ali no Parque das Flores, olhar se tem algum defunto para ressuscitar, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Esse pastor é doido. Irmão, é melhor ser doido e ver milagre, irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor, amém? Chega, vem cá. Aleluia. Tem uma unção sobrenatural na vida de vocês, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, é melhor ser maluco e ver milagre do que ser natural e não ver nada acontecer, irmão. Aleluia. Deus chamou você para ser bem sucedido. O que você intentar fazer, sucesso faz parte da sua vida. Aleluia. Sabe por quê? Por causa da aliança. Por causa da aliança. Por causa da aliança. A aliança que faz parte da sua vida. É essa mesma aliança que Deus fez com você, que faz com que você ande